Fala pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos começando mais um episódio do Groupcast e esse é um episódio especial porque nós estamos recebendo uma convidada que participou da primeira temporada, que era no tempo que era só mato, literalmente, que era tudo áudio. A gente não tinha nenhuma combinação de vídeo porque a pandemia a gente estava criando, então era o áudio, cada um na sua casa, brigando com a internet, o tempo inteiro caindo, barulho de buzina, enfim, tinha muita coisa. Cachorro latindo no fundo, tinha bastante interferência, então agora a gente começou a remodelar, então a partir de agora a gente vai reconvidar os convidados, então mais uma vez seja muito bem-vinda, Aline, novamente ao nosso programa, a gente está muito feliz por isso. E em seguida a gente vai te apresentar, mas antes eu preciso falar dos apoiadores que a gente tem. Los Dones Doceria, Espaço Laser Cuias e Acessórios, Nespres do Café e Santo Donut. São esses os parceiros que estão com a gente desde o começo e a partir de agora a gente vai começar a bolar os sorteios que a gente tanto promete, né, Bianca? Agora vai. Por mês aí pra gente fazer. São sorteios bem legais mesmo, então fiquem acompanhando no YouTube e nas plataformas de áudio também. Então, daí, Bianca, tudo certo? E aí, Daniel, Aline, Vanderlei. Bem-vindos a mais um episódio do Groupcast. Lembrando, as nossas redes sociais é Groupcast Oficial, para quem quiser acompanhar nosso Instagram, YouTube, Spotify, Groupcast Oficial. Hoje a gente tem aqui a Aline, dentista, proprietária da Clínica Amani, então a gente quer ouvir um pouquinho da história aí do negócio dela, da empresa. Então a gente já pede para tu se apresentar, contar um pouquinho aí do teu negócio. E vamos lá, que tem bastante coisa pra gente conversar. Isso aí. Olá, muito obrigada pelo convite mais uma vez, né, Daniel? Fico muito feliz de estar aqui 3 anos depois, né, para contar como que tá a situação, né, da empresa depois da pandemia, né? Quando a gente conversou a primeira vez, eu não lembro que mês que foi que a gente conversou em 2020, mas nós abrimos... Acho que no finalzinho do ano, talvez? Será? Então, estava fazendo meio ano da Clínica Amani, A Clínica Amani a gente abriu em 2 de fevereiro de 2020. Pré-pandemia, Pré-pandemia full, sim. super. E de lá pra cá, muitas mudanças, né, aconteceram. E para melhor, né, a empresa a gente vai aprendendo também, né, e vai remodelando o sistema de trabalho. Eu sou dentista, né, então a gente não tem, assim, essa noção de como criar uma empresa do zero, né, e o que fazer com tudo aquilo, livro caixa, e a administração das pessoas, RH, enfim, né, então a gente comprar um cafezinho. foi aprendendo, exatamente. Então, Aquilo que a muita coisa universidade não mostra. Exatamente. Exato. Então, assim, a gente está muito feliz por esse novo momento também de gravações, por quê? Porque quando nós gravamos a primeira vez, como a gente comentou anteriormente, era literalmente o início da pandemia. E a pandemia estava tomando caminhos que a gente não sabia o que ia fazer, como ia ser o próximo ano. E eu lembro que o nosso primeiro episódio, então fica a dica também para quem já assistiu ou não assistiu ainda, volta lá, tanto no Spotify, ainda não tem a versão do YouTube que nós estamos fazendo agora, né, essa segunda edição, justamente pelo vídeo. E eu lembro que tu comentou claramente sobre o início da empresa, as ideias que tu teve, foram muitas ideias muito legais, só que veio a pandemia para dar um choque no estudo e jogar um balde de água fria, né? Então eu lembro que tu contou os desafios, enfim, como foi criar a empresa. Quem sabe que, por natureza, em Santa Maria, Rio Grande do Sul, a gente já tem muitos desafios. Criar uma empresa num momento de pandemia que era muita incerteza é muito mais difícil ainda. Então, assim, Aline, nesse 3º ano, né? Vocês fecharam esse ano. Terceiro ano. Então, conta pra gente como é que foi, a partir daquela nossa conversa, o que surgiu de novo, quais foram os problemas que vocês enfrentaram e também os desafios, porque, assim, o motivo de tu voltar é justamente para continuar contando essa história, que foi muito bom no primeiro momento. Então, assim, o microfone é tudo teu agora. Vai lá. Tá bom. Bom, vou recapitular então para quem não ouviu o primeiro episódio que a gente gravou. Mas a Clínica Amani, ela surgiu de uma necessidade que eu tinha de, na correria do dia a dia, a gente ter que se deslocar para muitos lugares para fazer as coisas que a gente quer fazer, né? Então, vai num psicólogo num lugar, aí vai no dentista em outro lugar, aí vai no fisioterapeuta em outro lugar, quer fazer uma drenagem em outro lugar. Então, essa correria não me deixava, eu não conseguia fazer as coisas que eu queria, por causa desse deslocamento.
Então, eu estava já numa fase de encerramento com uma outra sociedade que eu tinha. Eu sempre tive meu consultório, tanto que eu comentei contigo, né, que eu trabalhava em diversos lugares no início da minha carreira, mas nunca deixei de ter o meu lugar, né, o meu consultório, o meu cartãozinho para as pessoas saberem quem eu era, né. E então eu trabalhei na aeronáutica há 8 anos, eu estava na aeronáutica quando a gente conversou, eu saí agora em janeiro, então agora eu estou totalmente dedicada à clínica, o que é muito bom, né? Agora a gente está ali full time. E foi lá que eu conheci a minha sócia, né? E ela também estava querendo abrir um negócio. Ela tinha um espaço e ela me chamou para a gente abrir uma clínica odontológica. E aí eu pensei, eu disse, clínica odontológica tem muito aqui em Santa Maria, né? Eu queria uma coisa diferente, eu queria abrir uma clínica só de mulheres, com várias especialidades juntas, para que as mulheres modernas consigam fazer as coisas que elas querem com o tempo que elas têm, né? Então aproveitar para fazer várias coisas. E aí que a gente montou a Clínica Mani. A Mani significa a ascensão da mulher. Inicialmente eram só mulheres, depois entrou homens também. Mas a essência é a Mani só para mulheres mesmo. Porque, não que o público seja só feminino, não é? Sim. Mas os profissionais, porque... porque eu sentia muita, quando eu me formei, eu sentia muito uma dificuldade de me inserir nos lugares, né? Mulher, jovem, né? A gente tem umas barreiras assim que a mulher sabe que a gente tem diversas barreiras. E então criar um espaço onde as pessoas, as mulheres principalmente, possam chegar e trabalhar, né? Só chegar e trabalhar, porque tá toda montada, tá tudo lindo, maravilhoso. E aí foi isso, foi essa a ideia da clínica inicialmente. Então a gente tinha as especialidades, temos as especialidades de odontologia, fisioterapia, psicologia, nutrição e estética. Hoje nós temos outras especialidades já, temos terapias como reiki, temos biomedicina, temos outras áreas incluídas. A empresa está só crescendo. Exatamente, mas nós mudamos o formato. Nós não somos mais aquela empresa do início. A gente agora expandiu para um coworking. Então, profissionais autônomos que desejam ter um lugar para chegar e trabalhar prontinho, tem a Clínica Mani. Está disponível. Está disponível. Tem várias. E é para qualquer área da saúde. Qualquer área da saúde. Bem multidisciplinar mesmo. Né? Inicialmente era só para essas áreas, né? Sim. E agora a gente já ampliou. Inclusive a gente tem atrás da Clínica Mani também tem um outro prédio, 2 andares. Embaixo a gente tem uma sala para cursos, workshops, cursos práticos. Já tivemos cursos de harmonização facial lá com o professor de Porto Alegre, com o professor Álvaro. Então eles vêm e a gente consegue ministrar o curso ali, fazer as práticas e as teóricas. Que legal. Então, além da prestação de serviço nas áreas que tu comentou, vocês também têm um lado educativo também, que é para os cursos, né? Levar pessoas até a clínica, conhecer também, ter uma interação. E uma coisa muito importante que tu comentou é a questão do tempo, porque hoje em dia o tempo é muito escasso todo mundo, né? A gente sabe até para te vir aqui também, tem todo um deslocamento de horário, da tua agenda também, porque a gente sabe o quanto tempo ele é precioso, né? Então, essa questão de fazer a junção, juntar as áreas, um profissional, um paciente, né? A gente pode chamar assim em todas as áreas, né? Ele chegou na clínica, ele tem todo o atendimento possível, então tem toda uma base preparada para atender. E isso é uma coisa que eu acho que em Santa Maria não tinha, com essa excelência e essa forma de atender. Não, nós fomos a primeira clínica multiprofissional, né, com essas especialidades. Fomos as pioneiras em Santa Maria. Hoje já tem outras clínicas, mais ou menos nesse modelo, assim, parecidas, mas não como o coworking de saúde e bem-estar, que é o nosso. Né? Com essas especialidades, não temos. Né? Então, eu fico muito feliz de ter dado certo e a gente está dando, né? A gente está conseguindo ampliar, né, os horizontes e vendo como a maneira que os profissionais se portam, como que funciona a adesão dos pacientes, né?
o networking entre os pacientes, entre as especialidades, né? Então, às vezes, eu acredito muito na integralidade, né? A saúde não é só o dente. Eu sou dentista, mas eu não vou olhar só aquilo, né? É um ser integral. A saúde da boca, ela não está separada da saúde do corpo todo, né? Então, com esses profissionais ali, a gente consegue dar um tratamento, oferecer um tratamento, não é que o paciente precise fazer, né? Mas se ele precisar e ele quiser, ele optar por fazer com os profissionais que ali estão, a gente consegue dar um tratamento com mais longevidade, porque a gente cuida do todo, não só do problema, né, do sintoma. Da primeira necessidade que chega, né? Exato. Às vezes a primeira necessidade, a gente acha que é aquilo ali, né, mas vem surgem outras outras né? coisas que... E aí é isso. Que legal. E é um modelo de negócio, mas que eu acho que tá aí essa questão, né? De tu ter um diferencial para se destacar, para estar sempre evoluindo. E como é que vocês se preparam, assim, internamente para as mudanças, para novas metas, objetivos, assim, como equipe mesmo, né? Tu como proprietário. Somos eu e minha sócia, né? A Márcia Lito, ela também é dentista. A área dela, a especialidade dela é odontopediatria e ortodontia. E a minha parte é implantodontia, prótese e também faço parte da harmonização facial. Então, na verdade, eu e ela que movimentamos a engrenagem ali, né? Começamos nós duas e hoje já tivemos 12 profissionais atendendo na clínica. Hoje, agora eu não vou saber ao certo, mas não tem mais 12, tem menos, mas os profissionais que locam mais turnos. Porque essa é um diferencial também, né, para profissionais autônomos que precisem de um local. Porque no início, os profissionais eles não vão ter muitos pacientes, né? Eu tive essa necessidade também, eu pagava um aluguel caríssimo e eu tinha que girar aquilo para pagar o meu aluguel e né, no início nem é suficiente, né? No início a gente paga para trabalhar, né? Então, isso também é uma forma da gente fazer com que os autônomos consigam iniciar com um custo reduzido, né? Ele pode iniciar por turnos, por exemplo. Eu quero só um turno tal dia. A gente faz um contrato de 6 meses e aí aquele turno, aquelas horas, aquela sala vai estar disponível para ele. Aumentou. Agora eu quero 3 turnos. A gente faz os 3 turnos. Enfim, a psicóloga Daniele, hoje ela não está mais conosco porque ela recebeu uma outra proposta de trabalho em outra cidade, mas ela começou conosco com um paciente e ela ocupou todos os dias da semana, né? No Só final, pela troca ali entre profissionais, esse networking, clientes. exatamente. Que legal. E a melhor forma de começar é dessa forma, né? Pensando nos custos. Quando o profissional começa, e a área da saúde, eu acho que tem muito disso, tu precisa conciliar tanto tempo, né? Porque tem uma agenda, tem, como tu falou, os custos também que vai subindo. Então, assim, tu tem um turno disponível, começa com o paciente, como tu comentou. Eu acho que seria o melhor cenário possível. Era o que eu queria logo que eu me formei, mas não existia. Sim. E foi essa a ideia. E como que está sendo a adesão? Como que o pessoal está chegando até vocês, contatando? Porque eu imagino que seja uma porta de acesso muito válida, né? Muito útil. Então, assim, como que as pessoas chegam? É por mensagem, é pelo site, é pela rede social? Por onde que chegam? Eu ia chegar nisso, né? Que eu sou da área do marketing, então eu já ia chegar na parte de incluir ali o Instagram, como é que vocês trabalham. Eu vejo que tem conteúdos, então vocês são bem ativos também, né? Então isso ajuda muito. Como é que... Sim. As pessoas entram em contato, né, comigo pelo WhatsApp, pelo Instagram, mas a gente não loca a sala assim, né? A gente faz uma pré, porque tem que ter a ver com a clínica mãe. A gente não quer descaracterizar, né? Os profissionais são autônomos, são responsáveis, né, por tudo a partir do momento que assina o contrato, ele é responsável pelo paciente dele, enfim, por todas as obrigações fiscais, enfim. Cada um por si, como se fosse uma sala fechada. Isso mas essa também sala é orienta os compartilhada. profissionais? Tu faz essa orientação? Por cima, assim, né? Conversando. Quando a gente vê que a pessoa recém, né, tá iniciando, a gente dá umas dicas, a gente faz reuniões, assim, mas a gente tá sempre aprendendo também, né? E quando as pessoas vêm falar comigo, a gente faz uma
triagem, né? A gente vê o currículo da pessoa, né? A gente vê se está dentro da nossa proposta, porque querendo ou não estando dentro da clínica mãe, eu vou querer ofertar aquele serviço, aquele profissional. Então esse profissional também tem que estar de acordo com o que a clínica... Tem que passar uma confiança para vocês também, né? Que deu uma troca, né? Exatamente. Flui super bem. E o sucesso disso também, dessa modalidade, também tem muito a ver com o olho no olho, né? O profissional sentou na frente, conversou e aí tu viu que casou as ideias. Eu acho que a partir daí dá para fazer um trabalho muito bom, né? Porque mesmo sendo, eu acho que o coworking, a gente pode usar também nosso exemplo aqui na própria incubadora também, que são 26 empresas hoje incubadas. Então o network funciona e também esse olho no olho funciona também. Porque uma ideia, cada um tem a sua empresa, né? O seu espaço. A partir do momento que tu conversa e as ideias casam literalmente, aí sim o projeto fica muito mais robusto e flui muito melhor. Eu acho que imagino que também, eu acho que seja importante também para vocês começarem a fazer tanto a locação quanto depois, eu já perguntei essa questão da prestação de serviço que tu faz também, orientar, pegar na mão ali, porque eu acho que também é importante, né? O pessoal está começando e a gente começa muito perdido, né? A gente tem várias dúvidas, muitas incógnitas, porque a gente não sabe como que vai ser a partir do tempo que está executando de fato a profissão, mas ainda assim tem todo o gerenciamento do tempo, gerenciamento de grana, gerenciamento do que se faz a partir daquele primeiro paciente para pegar o segundo, terceiro, enfim, eu acho que é uma logística bem intensa que tem, então é muito importante quando já tem as pessoas experientes para passar uma orientação, para conversar mesmo, para orientar e a partir daí criar um vínculo muito forte tanto com a clínica, porque isso vai reverberando na cidade, né? A gente percebe os comentários também, então eu acho que isso só fomenta ainda mais a ideia que vocês já tiveram lá. 2020 começou. Então, assim, pensando nessa questão do próprio negócio mesmo, como que vocês estão vendo esses futuros? É uma pergunta que a gente sempre faz, a gente sempre tem essas perguntas básicas, assim, mas também é muito importante a gente saber como que vocês estão vendo já os próximos 5 anos, os próximos anos de atuação, pensando nesse cenário que vocês já passaram, todas as experiências, os aprendizados que tiveram, como que está sendo agora ver esse restante de ano e também os próximos, assim, quais os caminhos que vocês vão caminhar, enfim, desbravar também. A gente almeja, né, ter a clínica toda completa, com profissionais diversos, que se conversem entre si, né, isso é o que a gente quer. Sim. Estamos caminhando para isso e no momento que daqui 5 anos eu imagino abrir uma filial em outro lugar. Que legal. Em cidade forte também? Santa Catarina. Perto da praia. Sim. Que legal. Que legal. E é um mercado muito mais emergente também, né? Porque a gente fala de Santa Maria e a gente percebe como que flui talvez as ideias. A gente sabe que a gente tem uma parte da cidade em expansão, que está vendo as ideias de fora, a gente comenta muito isso, né, Bento? Sim. E também a gente tem algumas barreiras que são culturais da nossa cidade, que já são inerentes e a gente não pode fugir muito disso. Então, quando a gente pensa nas ideias inovadoras, o próprio coworking é uma questão inovadora na cidade. Eu imagino que vocês devem ter tido um baque também como as pessoas reagem a isso também. Embora seja algo muito bom, talvez tenha as dúvidas também que surjam, enfim, que as pessoas possam entender primeiro, assim. E aí tu pega Santa Catarina, talvez no próprio estado também tem umas cidades boas também, mas Santa Catarina acho que o pessoal já está mais aberto para isso, né? Pronto para vamos, começa e faz. Acho que é mais ou menos assim, né? E o coworking, ele veio dessa ideia, essa ideia surgiu porque o que eu sentia? Eu já trabalhei para outras empresas também, né? Outras clínicas no início, e o que eu sentia? Eu sentia que quando o profissional vinha para trabalhar para a clínica, ele não dava o seu melhor. Porque ele não sentia que ele era dono daquele espaço, né? Então, o coworking, ele vem também para o profissional que estiver ali dar o melhor que ele tem para dar, porque aquele é o lugar dele, é onde ele vai crescer. Depende só dele. Depende só dele. Claro, a clínica, a gente, né, a ideia é unir forças e indicar, e pegar na mão, né, e crescer juntos. Claro que é, mas se cada um não fizer o seu melhor, ou não está focado ali, está ali, mas está em outro lugar, não adianta. Onde a gente foca, a gente expande, né? Então, a ideia também foi, eu sentia essa posição de passivo para quem trabalhava para a clínica, né? Esperando os pacientes chegarem, esperando ir lá para
paciente não vai surgir. Sim. Né? A gente tem que ir atrás, a gente tem que botar a cara aqui, a gente tem que, né, divulgar. E o coworking agora a gente começou a divulgar mais. Até então a gente não estava assim, não tínhamos batido realmente a tecla de que, bom, agora a empresa mudou e a empresa é isso, né? Eu na minha área ali da odontologia, fazendo parte de reabilitação, minha sócia na parte dela e os outros profissionais como coworking. Que legal. E puxando também esse gancho, eu acho interessante também, uma das perguntas que a gente tinha era a questão da presença digital também, porque a clínica tem a presença muito forte e vocês também, enquanto sócios, né, vocês fazem essa presença digital justamente não só para divulgar, mas para deixar as pessoas cientes do que vocês estão fazendo, enfim, quais os caminhos que estão tomando, isso é muito importante. Isso foi de caso pensado, né? Tu premeditou, agora eu preciso ingressar no digital, ou foi acontecendo pela questão da mídia mesmo, do que a gente precisa fazer para naturalmente divulgar tanto o serviço, né, quanto a clínica de forma geral? Foi um pouco de duas coisas. Primeiro, porque às vezes o profissional, quando ele passa uma informação, né, para o paciente da sua área, às vezes a gente acha que aquilo é óbvio para a pessoa. E não é. E eu comecei a perceber como questões de saúde, como as pessoas não tinham um conhecimento que eu achava que às vezes por tu ser da área, né? a gente acha que a pessoa tem aquele conhecimento. Então, claro que foi também para a gente aparecer, para a gente ser vista, para as pessoas saberem do nosso trabalho, mas eu acredito que essencialmente foi para informação. Perfeito. Foi para a pessoa conseguir ver que algo poderia estar acontecendo com ela. A mesma coisa que eu mostrei para o meu paciente ali na cadeira, olha, isso aqui, tá vendo, sangrou a tua gengiva, isso aqui não é normal, sangrar a gengiva não é normal. Sim. Nossa, sério, mas a minha sempre sangra. Imagina, algo dia a dia, né? Então foi ali que eu comecei a estar mais presente no digital. Né? Confesso que enquanto eu estive na aeronáutica eu não tinha muito tempo, então era muito corrido, eu não conseguia fotografar os casos, porque chegava, atendia um paciente atrás do outro, acabava que eu não tinha esse tempo para, eu tinha que atender, e eu não tinha tempo para mostrar, para postar, para, né, os casos que são lindos e super interessantes. Então agora que eu estou ali, pretendo estar mais ativa no digital. E eu acho que é isso que as pessoas precisam entender mais do que nunca, de que a rede social faz parte do negócio, que nem tu falou. Registrar um caso, isso aí já tem que estar na tua rotina, de tu saber que tem que parar um tempinho ali antes para fazer uma captação, depois organizar o conteúdo e não deixar algo à parte, né, que ainda muita empresa acaba deixando de lado, né. Não, e é muito bacana, assim, porque como tu bem falou, a gente tem muitas dúvidas, a gente do lado comum da história, né, pensando na questão do odonto, a gente tem muitas dúvidas e a gente acha que sabe muitas vezes, a gente enquanto paciente, a gente acha, e hoje tem internet que nos engana muito mais ainda, né, então a gente, como assim, sempre sangrou a gengiva, foi exemplo que deu, né, uma vez eu vi um vídeo da Aline brigando no bom sentido, no Instagram falando sobre isso, como assim, isso não é legal, tem que cuidar disso aí, tem que ver o porquê, e a gente muitas vezes passa batido em muitas coisas e acha normal. E aí quando vem um profissional, não, isso aqui tá errado, vem aqui que a gente vai consertar ou vai te orientar da melhor forma possível. Assim, tu já ganhou metade do público que possivelmente estaria passando por aquilo. Né? Eu acho que assim, a Bianca mais ainda, mas é muito mais inserida nesse meio digital também, e é muito importante quando a pessoa consegue se divulgar e consegue tirar essas dúvidas que são macros, assim, que são grandes, a gente muitas vezes não sabe nem os porquês. Né? É muito importante quando tem isso, e principalmente na área da saúde, eu acho, porque eu acho que no primeiro episódio a gente comentou, até foi muito importante o tema que a gente usou, né? Que tu citou, o meu nome não vai chegar pra mim e dizer que não quer mais. Isso aí. Eu acho que é a melhor sacada de marketing possível. Por quê? Porque o profissional tem muito de como da pessoa que atende, né? Sim. Principalmente no odonto, eu acho, na área da saúde como um todo também. Tem muita questão da personalização do atendimento. Então é muito importante, tanto, eu acho que o digital, acho que tanto o Instagram quanto a clínica, são uma grande referência. Eu acho que na nossa cidade a gente não tem algo parecido e também, assim, isso não é uma puxação de saco, até para quem está nos ouvindo aí, é literalmente assim, porque como a gente comenta muito, a gente vê muitos casos, a gente muitas vezes vê uma banalização ali, uma
uma estereotipização. Entendi. Isso. Ou a gente tem uma forma muito dramática de expor às vezes, os casos, enfim, um pouco mais agressivo, que eu quero dizer. O pessoal vai me entender e me perdoe pela pronúncia errada. Mas no sentido de que, principalmente eu falo da área da saúde, porque para mim é uma área muito distante. Eu sou negativo na área, não entendo absolutamente nada. Então as minhas conclusões vão ser erradas. E o Google vai me confundir ainda mais. Vai confundir, com certeza. Então quando a gente consegue tirar as dúvidas básicas, né, que são básicas mesmo, e o melhor canal é a rede social. Mais rápido, mais interativo, mais instantâneo do que provavelmente um site, um e-mail, um blog, muitas vezes ingessa um pouco mais. Então eu acho que vocês estão fazendo um caminho muito bonito nessa linha digital, que é muito assertivo. Eu acho que isso leva vocês para muito mais gente e, consequentemente, fortalece muito mais aquilo que está sendo feito dia a dia ali, que é a mão na massa, literalmente, né? E a área da saúde acaba tendo essa pegada mais séria. Então o Instagram é uma oportunidade de tu criar essa conexão, né? Trazer um conteúdo descomplicado, que a pessoa entenda, que faça parte do dia a dia dela. Eu acho que as maiores dúvidas geralmente estão aí, né? Que a gente falou algo simples, que pra ti, como fazer uma escovação, passar o fio dental, mas para as pessoas, quando vê, evita alguma doença muito séria. Então, essas postagens no Instagram, inicialmente a gente fica assim, com receio, né, do que os outros profissionais da área vão falar do que eu tô fazendo. Mas a informação, ela é positiva. Se ela não servir para ti, ela pode servir para outra pessoa. Né? Se aquilo não está acontecendo contigo, pode estar acontecendo com outra pessoa. Né? Por exemplo, muitas pessoas não sabem que elas têm que ir ao dentista de 6 em 6 meses. Elas acham que tem que ir quando dói, né? É uma coisa super arcaica, né? Que era assim antigamente, que daí tu chegava lá e tirava, porque não tinha mais o que fazer, né? Tinha e acaba gastando muito mais. Essa mutilação, né? A odontologia era Isso aí, né? Era muito reativo, né? A gente tá saindo dessa odontologia para entrar numa odontologia preventiva, mas também, antes de entrar na odontologia preventiva, da pessoa entender o que aquelas bactérias na boca podem interferir no corpo todo. Né? Não é só na boca, é no coração, é no pulmão, é no estômago, né? Então, são a nossa boca é uma porta de entrada para a bactéria, né? Então, muitas vezes a pessoa está com uma sensibilidade, um exemplo assim, clichê. Aí fica usando pasta para sensibilidade, né, uso crônico. Quando vai... É bem outro. Quando vai lá, vai ver, já não tem mais o que fazer com aquilo, já tem uma carie gigante, já tem que fazer canal, daí o canal já quebra o dente. Enfim, uma coisa pequena se torna enorme. Então, tem uma má informação que leva a isso, né? Exatamente, porque hoje a gente tem, né, na farmácia tem tudo, né? Sim. É só chegar e pedir, sei lá, vai ter. Então... E infelizmente tem o lado bom também dessas divulgações do marketing, mas tem esse lado que prejudica, né? Eu vejo muitas questões até na odontologia, assim, que o meu namorado é dentista, então eu também tô por dentro, assim, a gente vê como tem coisas, às vezes vendendo em site aí, que o pessoal acaba comprando e acreditando, então o profissional tem que estar ali sempre reforçando, né, o que funciona e o que é um risco. E é uma pena, né, porque, por exemplo, uma má informação ela leva para um caminho muito mais doloroso. Aí tu vai fazer uma correção, aí tu vai ter, talvez vai doer mais, vai ter mais problema, vai chegar numa emergência para ti, que eu acho que talvez, e isso a gente pode pensar em questão do digital, a gente não precisaria mais disso, mas ainda tem. Imagino que é bastante ainda, né? Temos muito, sim. Por isso que muitas pessoas têm pânico, têm medo de dentista. Sim, durante muito tempo. Durante muito tempo, a odontologia ela era extremamente invasiva, né? Hoje, não tem por que as pessoas sentirem dor. Não tem por quê, a não ser um acidente, quebrou, né? Mas não tem por quê, porque se a pessoa fizer a manutenção a cada 6 meses, que é o ideal, a gente vai ver uma mancha
que ela ainda não cavitou, ainda não furou o esmalte do dente, e a gente vai poder tratar ela antes dessa cavidade se formar, né? Então, o preventivo, ele né, é o que eu estou sempre batendo nessa tecla da prevenção, de não esperar ter dor, não esperar acontecer algo para fazer. É igual o carro, né? Eu já dei esse exemplo lá no Instagram. Que várias pessoas também compartilharam e foi bem legal essa troca. Não é andar até morrer, né? Aí tu não vai andar com o carro até fundir o motor. Sim, sem uma manutenção. E muitas vezes a gente dá manutenção para as coisas materiais. Nossa, e pra gente, a gente se deixa por último. Então, separar um tempo para ti, para cuidar de ti, é auto-amor, é autocuidado, né? Sim. A gente não pode reservar isso para coisas, para máquinas e não pra gente, né? Sim. E uma das perguntas também bem clichê, mas a gente não chegou a fazer na primeira edição do programa, é o porquê odontologia. O que te levou, quais os caminhos assim que tu tá, é essa profissão que eu quero, é por esse caminho que eu vou. É a clássica, né? Porque odontologia. Eu não tenho parentes próximos, dentistas, mas a odontologia é porque eu amava ir no consultório do meu dentista. Eu amava aquele cheiro de dentista, né? Eu adorava. A gente falando que todo mundo tinha medo, tem medo. E eu já tava... Eu adorava aquele ambiente, eu queria estar naquele ambiente, eu era criança e eu queria ir lá, olhar o que ele estava fazendo, eu queria que era o Piveta, eu até tenho ele no Instagram, que foi meu primeiro dentista. Eu usei aparelho com ele, né, e fazia, minha mãe sempre me levou, assim, periodicamente para fazer, né. Isso também é muito importante, né, para as crianças, criar o hábito, se familiarizar. E a gente também pensou nisso na Clínica Mani, porque se tu entrar na Clínica Mani, tu vai ver que ela é uma estrutura um pouco diferente. Quando tu entra, tu não sabe o que tem ali naquelas portas lá atrás. Porque a nossa sala de espera, ela foi toda projetada pensando justamente nas crianças, não chegar naquele ambiente frio, gélido, né, branco, distante, aquela coisa assim, não, então é bem aconchegante, uma sala ali. A humanização, experiência, né? Exato. O pessoal que legal. exige bastante, né? Pra pessoa aí, né, se familiarizar com aquele ambiente, pra não ser aquela coisa de pânico como é pra maioria, né? Que legal. Então, Aline, infelizmente nosso tempo passa voando, a gente poderia ficar aqui mais um tempão falando, mas assim, deixa pra gente os contatos e os canais da clínica e como que as pessoas chegam, como que contatam vocês, para, de fato, talvez a pessoa vá lá tomar um cafezinho com vocês, conheça a clínica, faz um tour ali dentro, vai conversando com vocês e a partir daí... Os profissionais também, né, para conhecerem o espaço. Ver por onde começar daí, né? Então, serão muito bem-vindos, a gente está sempre de portas abertas ali. A clínica fica localizada na Venâncio Aires, em frente aos prédios novos da Jobim ali. Bem acessível. Bem fácil, temos um estacionamento conveniado com a Jobim também. Então é só pegar o ticketzinho ali, a gente carimba, bem tranquilo. Tem o desconto do Jobim para os conveniados, né? A gente tem o site, que é www.clinicamani.com.br. Lá a gente tem todas as especialidades, né? Temos também o Instagram da clínica, que é a Clínica Mani. Temos também estamos no Facebook também. E tem o meu Instagram também, que é Aline Binotto Mazzato. Que por ali também dá muitas dicas, né? Tu cria conteúdos voltados para tirar essas dúvidas macros aí que a gente tem normalmente, acha que sabe e literalmente não sabe como reagir. Isso, essa parte eu gosto muito de falar no Instagram, vou falar mais. E os profissionais que quiserem conhecer a Clínica Mani, pode falar diretamente comigo sobre o coworking, né? Temos ainda alguns turnos disponíveis, temos. Perfeito. Então depois a gente deixa nas descrições, tanto no YouTube, né, Bianca, quanto no áudio, em todas as plataformas. A gente deixa os links. Isso, a gente deixa os contatos, telefones também. E assim, a gente vai divulgando, porque assim, é muito importante ter tanto o espaço quanto toda essa colaboração que vocês criaram. Porque é importante para o profissional que está começando, como a gente citou anteriormente, e mais ainda ele se inteirar da área, conhecer
as áreas que são afins, que estão ali do lado também, vai aprendendo, a gente vai ganhando experiência, da mesma forma quanto a gente no próprio estúdio, né? Nós criamos o estúdio justamente com essa finalidade. Conectar um monte de gente e conversar a partir daí, criar os projetos, as ideias a partir daí também. E a gente aprende muito com áreas, por exemplo, tem pessoal da saúde aqui também lá em cima, que criam alguns projetos, então assim, não tem nada a ver com a nossa área. A gente nem sabe por onde eles começam, mas a gente começa a aprender. Claro. Nessa conversa surgem as oportunidades que a gente nunca nem pensou. Sim. Então eu imagino que com vocês é exatamente assim que funciona, né? Sim, com certeza. A profissão do dentista é muito solitária, né? É o dentista e o paciente é secretário, né? Então, quando a gente está num ambiente desses, que a gente consegue conversar com outros profissionais e fazer essa interação multidisciplinar, é maravilhoso, né? Só agrega, né, para a vida Só pessoal, agrega. profissional. Para todo mundo, né? Porque sozinho a gente não é nada. Quando a gente tem outras pessoas junto com a gente, né, mirando num horizonte né, maior, pensando, sonhando grande com a gente, querendo trabalhar, Isso aí. só vai. É difícil dar errado. Então, assim, a gente infelizmente vai caminhando para o final. A gente agradece muito por tu ter vindo. A gente sabe o quanto é difícil a questão da logística, de tempo, principalmente porque agora tu tá full time na clínica. Então, assim, tu fica até, enquanto tu tem paciente, tem disposição, fica até mesmo. Muito obrigada, Aline. Acho que mais um episódio que o pessoal conseguiu tirar vários insights para os seus negócios. A gente gosta de ouvir as histórias. É inspirador também, né, pra gente que é da área. Então, reforçando as redes sociais do Groupcast oficial, Instagram, YouTube, Spotify. E acho que é isso, né? Acho que é isso, né? A gente tem uns sorteios também que a gente vai fazer, que a gente já prometeu, e a gente vai lançar, tem Dia das Mães daqui a pouquinho, né? Isso. A gente vai fazer os Acompanhe no sorteios. Instagram, Groupcast Oficial, que vai ter sorteios bem legais dos nossos parceiros. Isso, porque os nossos apoiadores já prepararam algumas coisas bacanas, então a gente precisa sortear, até porque o pessoal nos pede, a gente prometeu no episódio anterior e a gente não fez ainda, porque a gente estava criando essa remontagem assim para convidar os Vamos dar convidados. spoiler. Estamos reformulando a marca do podcast, então a gente quer aproveitar para soltar tudo junto. Perfeito. Muito legal, fico muito feliz de ter participado do início e estar aqui de novo 3 anos depois, com a reformulação toda que teve na clínica e que vai ter ainda, né? Porque o negócio não é uma coisa E a estática. gente já vem conversar mais pra frente também de outras pautas, ver o andamento, que é essa ideia, né? Ir acompanhando também o negócio e a gente tá sempre evoluindo, trocando ideias, se ajudando. Com certeza. Porque assim, Nene, foi muito bacana aquela primeira conversa. Vocês também estavam começando com a clínica, com todas as novidades, né, de lançamento. Daí teve uma pandemia ali no começo que a gente literalmente não sabia o que ia ser. Né? E a gente também, esse programa foi criado com essa ideia, né? A gente começou para falar de boas histórias e conversar com pessoas que a gente tem aqui na cidade. Porque a gente consome muita coisa de fora, muitas vezes, e não tem aqui de perto. E tem tanta gente muito boa fazendo muita coisa legal. Tem uma história legal. Exato. Às vezes a gente não consegue oportunizar tudo isso. Então a gente criou o canal justamente de conversas informais, de conversar e isso que a gente ouvia, por exemplo, eram coisas que, poxa, se a gente precisa gravar e pode ajudar outras pessoas, né? E o teu caso foi assim, como no primeiro episódio, até a gente comentou, foi literalmente um dos mais ouvidos, isso que era só áudio, a gente agradece por isso também, eu sei que tu divulgou bastante também, o pessoal também que acompanha a Aline, muito obrigado, porque assim, a gente teve muitas audições, né, do episódio, principalmente no Spotify, que é a principal plataforma, e a gente ficou muito surpreso porque era só áudio, a gente também estava começando, sem muita divulgação, não conseguia nem bolar algumas artimanhas ali de marketing, enfim, por não ter tempo mesmo para isso. E a pandemia também estava com os projetos tudo em andamento. E por isso a gente está convidando de novo para te fazer parte desse novo ciclo, agora desse novo tempo, porque o estúdio está mais ou menos no caminho de vocês. A gente está reformulando, criando e pensando nessas novas ideias aí para frente. E também, como spoiler, que até a gente estava comentando anteriormente nos bastidores, a gente está criando uma série, tanto no nosso canal quanto nos programas que a gente está gravando aqui, que é para falar de áreas específicas, programinhas curtos com uma temática que é explorar e aprofundar assuntos que muitas vezes são banalizados, a gente não conhece, o grande público. Então a gente quer fazer essa série justamente para tirar bastante dúvidas mesmo. Então tu tá mais do que convidado também, se tu tiver tempo e disponibilidade, com certeza, a gente o microfone está aberto para ti também. Não, com certeza, eu adoro
quando eu sou convidada e fiquei sabendo hoje, agora, antes da gente começar, que tinha sido o episódio mais ouvido. Sim. Fiquei muito feliz, vamos ter que fazer um marketing disso, hein? Sim, vamos lá, vamos Vamos lá. divulgar. Pra quem não viu aquele episódio, pra ver aquele e emendar com esse aqui, pra ver o crescimento, pra ver como é que foi. Isso Com aí. certeza. Então acho que era isso. Faltou algum recado? Não, acho que é isso. Então, pessoal, muito obrigado por quem nos acompanhou. Tanto no YouTube, né, que esse episódio foi disponível. A gente também fez uma live no Instagram, né? Tá aqui. E aí, Acho que tá aqui. Ó, deixa vou eu ver. mostrar o Daniel que ele não O tá Daniel não escondido. quer aparecer, tá ali. eu sou bem não familiarizado com o vídeo, então raramente eu apareço, não gosto muito de aparecer, mas muito obrigado. A gente agradece pela presença da Aline e também Espaço Laser Cunhas e Acessórios, dos donos do Seria, Mestres do Café e Santo Donut. A gente preparou um kitzinho ali para a Aline e também dos apoios que não chegaram a tempo hoje, a gente vai levar lá para ti depois para experimentar e também no feedback, porque também os nossos apoiadores são muito importantes, a gente divulga muito eles, né, Bento? Sim. Aonde a gente vai, a gente leva cartão de todo mundo e vai divulgando, porque também chegaram com a gente desde o começo e também compraram essa nossa briga de criar os programas e oportunizar essa conversa. Então, muito obrigado a cada um deles e a gente também está disponível, né? Tem mais vagas também para chegar e para a gente fechar novos parceiros, para a gente chegar em mais pessoas aqui para frente, então. Com certeza, a gente convida aí todo mundo a nos acompanhar. Perfeito. Então, pessoal, até a próxima. Muito obrigado por quem acompanhou. Esse foi mais um episódio. Então, muito em breve a gente volta de novo com um novo convidado, com um novo tema e até mais. Até mais.